Galera, saiu o trailer de Spider no ar e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a série. Análise completaça, frame a frame. Vai ter o Sexteto Sinistro? Por que ele não chama Homem-Aranha e nem Peter Parker? Mudar a origem do Aranha? Tudo isso e muito mais aqui, ó. Tem Electro, Homem-Areia, até o Spider no ar balançando pela cidade. Você não pode perder esse vídeo, você não vai encontrar nenhuma análise como essa aqui no YouTube. Tamo junto, vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. Bom, esse definitivamente não é o Homem-Aranha no ar dos quadrinhos, mas eu tenho certeza que vai ser uma das melhores versões da história. O trailer do Spider no ar revelou muita coisa da história, comprovou vários boatos, vai entregar uma história nova do Homem-Aranha, ou melhor, né, do Aranha. Ele não vai se chamar Homem-Aranha, mas eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui. Então se prepara, porque eu separei o trailer em tópicos pra analisar cada detalhe e tentar entender qual é a ordem dos acontecimentos. Por que o Aranha não é mais um herói? Por que ele é meio pirado? Como surgiu o Electro, o Homem-Aranha e outros vilões? Será que vai ter um Sexteto Sinistro? Tudo isso nesse vídeo completo pra vocês. Se vocês gostam desse universo de super-heróis, dicas de filme, de séries pra assistir nos streams, nos cinemas, não ficar perdido no que assistir, ficar sempre por dentro do que tá acontecendo no universo de super-heróis, também se inscreve nesse canal. Aqui a gente dá dicas de filmes, séries, de animes, desenhos, a gente fala pra vocês de universos, de planetas, de fundo do mar, de música. É tão bacana esse universo nerdístico. Ter você aqui é o nosso motor. Obrigado de coração pela tua inscrição e pelo sininho. Obrigado, hein? Nova origem. Bom, para fazer essa ordem cronológica do trailer, eu vou usar o que foi mostrado no trailer e as informações também da entrevista que os produtores da série deram pra Square. E aí, com isso, a gente consegue entender exatamente como esse novo Homem-Aranha funciona. Mas primeiro vamos falar da origem dele. Esse Homem-Aranha no ar, ele tem uma origem completamente diferente do Homem-Aranha no ar dos quadrinhos. O trailer mostra isso exatamente quando a Cat Hardy, personagem da Lee Jun-Lee, quer saber mais sobre o passado do Ben. E pra quem não percebeu, a Cat Hardy é a versão da Felice nesse mundo no ar. Exatamente, a Gata Negra. Nos quadrinhos ela também tem uma casa noturna chamada Black Cat, Gata Negra. Ela e Noir se relacionam nos quadrinhos, então provavelmente na série vai rolar um lance entre os dois. E pelo papo dos dois no teaser, ela sabe como tudo acabou na vida do Ben. Mas agora ela quer saber como tudo começou. E o que acabou, Peter? Bom, a vida dele como Aranha. Pelo menos é isso que o trailer deixa entender. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. O foco é a origem desse Homem-Aranha no ar. Nos quadrinhos, o Peter Parker entrou no armazém lá do Norman Osborn para poder pegar provas e usar contra ele, né? E aí, quando o Peter estava olhando, uma das caixas que os capangas estavam carregando caiu. E dentro dessa caixa tinha uma estátua amaldiçoada de um antigo deus aranha. Quando a estátua quebra, um monte de aranhas venenosas, grandes pra caramba, sai de dentro da estátua e mata um dos capangas. Devora o cara lá, né? Come o maluco vivo. Uma dessas aranhas chega no Peter e pica ele. É assim que ele ganha poderes. Eu já gravei a origem completaça dele aqui, ficou top esse vídeo, inclusive, tá? Não sei se tá no canal, mas se tiver vai estar aqui. Mas enfim, na série a parada parece ser muito diferente. Tem um flashback no trailer que mostra o Ben sentado numa maca. Claramente essa maca é de alguma tenda durante a Primeira Guerra Mundial. A série se passa em 1933. Então provavelmente esse flashback aconteceu entre 1914 e 1918. E é nesse momento do trailer que o Ben começa a descrever os sintomas de provavelmente ter sido picado. Nessa cena tem um corredor, parece até uma prisão ou algo do tipo. Dá pra ver a sombra das grades no chão. E o Ben aparece em seguida nesse mesmo corredor. Provavelmente colocaram ele aqui enquanto ele se recuperava do experimento, né? Ou acidente com a aranha. Quando ele fala dos pensamentos, dá pra ver que aparece uma mulher. Não dá pra saber exatamente quem é, mas parece muito uma das atrizes que tá na série, né? Amanda School. Bom, eu acredito que essa personagem faz parte do trauma que o Ben viveu no passado e que fez ele deixar o Aranha no ar de lado. Ah, Pedro, como que você sabe que ele viveu esse trauma? Na entrevista que os produtores deram, eles falam que o Ben é uma versão do Homem-Aranha que viveu de tudo, entende? Eu vou ler pra vocês o que o Chris Miller, que é um dos produtores, disse, abre aspas. Esse personagem é muito diferente do Peter Parker dos filmes. Ele é mais velho, cínico e não tem medo de dar um soco na cara de alguém bêbado. E o outro produtor, o Phil Lord, ele falou o seguinte, abre aspas. Ele já teve seu momento de desilusão à la Chinatown, que acontece há muitos anos. Bom, pra quem não entendeu a referência, Chinatown é um filme considerado noir, né, de 1974, do Roman Polanski, com Jack Nicholson no papel de Jake Gittes. Esse Jake é um detetive dos anos 30 que se envolve no meio de uma treta com um monte de homens poderosos. Aí no final do filme ele acaba tendo uma desilusão com o sistema, quando ele vê que todo mundo é comprado, né? E que a justiça só funciona pra quem pagar mais caro. Ele vai embora no final desiludido e um amigo dele fala, esquece Jake, é Chinatown. Então assim, tipo, não tem o que fazer, é assim que as coisas são, entende? Pelo que os produtores falaram, o Ben também teve um momento assim, onde ele viu que não tem o que fazer. Não adianta ser herói. E provavelmente foi por causa desse trauma aí que ele guardou o uniforme numa mala. Mas o que será que vai fazer ele voltar a ser o Aranha? Vamos falar disso, mas antes vamos continuar seguindo a análise. A próxima cena mostra o Ben do lado de um recipiente com uma aranha. Essa cena comprova que ele teve na Primeira Guerra. O uniforme dele é uma túnica de lã M1917. É uma jaqueta militar usada na Primeira Guerra Mundial, e tem mais. Ele provavelmente era sargento, de acordo com a patente no braço esquerdo dele.
Mas e a aranha, Peter? Provavelmente alguém ali estava fazendo algum experimento com essa aranha. O recipiente que ela tá parece bem reforçado e tem um tubo de alimentação, ou talvez de gás, né, que passa por uma válvula metálica. Isso deixa claro que essa aranha não tá ali à toa. Provavelmente eles estão colocando algo naquele recipiente ou extraindo alguma substância gerada pela aranha. Galera, se a gente for levar em conta o contexto da Primeira Guerra Mundial, onde foi usada a arma química pra caramba, dá pra imaginar que essa aranha aí tá passando por um experimento, entende? Faz sentido com o contexto da época. Não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo, qual o experimento. Talvez estão tentando usar veneno dela contra os inimigos. Às vezes é uma aranha rara. Provavelmente esse vidro vai quebrar e essa aranha vai picar o Ben. Bom, eu arrisco dizer que a base dos poderes do Homem-Aranha no ar, da série, não é místico igual é nos quadrinhos. É ciência pura. Eu acho que a Sony optou por ir por esse caminho, né, de ciência. Talvez o experimento que deu errado, mas que a longo prazo acabou dando certo e dando os poderes pro Ben. E eu vou explicar por que isso faz sentido. Mas só pra finalizar esse tópico, né, os poderes do Homem-Aranha no ar da série não teve a mesma origem. Nos quadrinhos ele ganha poderes durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Na série ele ganha poderes durante a Primeira Guerra Mundial. E essa mudança não é só por estilo ou adaptação. Na verdade, essa mudança vai ser importante pra série. O Ben Reilly do Nicolas Cage. Quando o Ben fala que conseguiu segurar os impulsos, não é mais como se ele estivesse contando pra Cat. Aqui o trailer mostra que tem algumas montagens pra confundir um pouco o público e fortalecer ainda mais o tom de mistério da série. Na verdade, ele tá falando com outro amigo dele sobre esses impulsos e nervosismo. Esse amigo é o Robbie Robertson, interpretado pelo Lamont Morris. Bom, alguns de vocês não vão lembrar, mas esse personagem já apareceu na trilogia do Sam Raimi. O Robbie era um dos poucos do Clarim Diário que era a favor do Homem-Aranha, tanto no filme quanto nos quadrinhos. Claro, essa é uma versão diferente, né? Aqui ele é jornalista, mas é uma parada mais investigativa. Ele ajuda o Ben Reilly nos casos dele. Ele é um cara otimista, enquanto o Ben é um cara pessimista. Mas o que mais me chama a atenção, galera, é que o Ben fala que controla esses sentimentos na maioria do tempo. Então é algo que tá sempre querendo sair. Nisso o trailer mandou bem pra caramba, porque depois dessa fala do Ben, parece que o próprio ritmo do trailer perde o controle e começa a aparecer um monte de cenas de ação. Esse jeito do Ben é mais uma prova de que esse aranha é completamente diferente da versão original. Tudo nele é diferente. Ele não se chama Peter Parker, ele é o Ben Reilly, que nos quadrinhos é o Aranha Escarlate. É um clone do Homem-Aranha feito pelo vilão Chacal, que por muito tempo, inclusive, sofreu com crise de identidade. Uma das coisas que os produtores falaram é que tem um motivo pra ele se chamar Ben Reilly. Então dá pra teorizar que talvez o nome verdadeiro dele não seja Ben Reilly. Talvez ele tenha escolhido esse nome. Mas, de qualquer forma, é um dos mistérios que a série vai explicar. Ah, Peter, então por que não chamaram ele de Homem-Aranha? Bom, nesse caso é uma questão meio que criativa, né? Segundo os produtores. Eles quiseram ir na mesma linha de heróis dos anos 30 e 40. Então, ao invés de ser o Homem-Aranha, ficou só o Aranha. Igual era o Sombra na época, entende? É uma coisa muito típica daquela época. Mas na minha opinião, cara, essas mudanças têm mais a ver com questões de direitos e proteção de marca, né? A Sony talvez não queira ter outro Peter Parker muito longe dos filmes dela. Inclusive teve rumores que não existia um Homem-Aranha nos filmes do Sonyverso, porque a Sony não queria confundir o público. Mas, cara, independente se é por motivo de criatividade ou picuinha de estúdio, o fato é que o Ben Reilly do Spider no ar é um personagem completamente diferente. Ponto, entende? Os produtores disseram que a visão do Nicolas Cage sobre o personagem era como se o Ben fosse uma aranha tentando fazer cosplay de humano. Por isso que no trailer parece que ele é meio perturbado, sabe? Como se quisesse se libertar da fantasia de humano. Quando ele coloca a máscara, parece que ele se solta e deixa o nervosismo e os impulsos falarem mais alto. É meio que relação ao Bruce Wayne com o Batman, né? Na verdade, a identidade secreta dele é Bruce Wayne, não é Batman. Batman é o que ele é. É isso que eu tô tentando fazer essa analogia pra vocês. A impressão que dá é que ele é o Aranha que por muito tempo teve que guardar isso, né? Teve que viver como o Ben. Por isso que quando aquele corpo quebra, é como se o Ben tivesse chegado no limite. Aí muda pra cena que ele começa a tremer e tocar o pescoço e aparece um monte de visões estranhas. Tem uma sombra na parede que parece de uma mulher. Tem também a cena de uma espécie de exame ocular. Em seguida tem uma cena rápida na chuva, que parece que o Ben tá lá no fundo de costas. Depois aparece um dos vilões da série. O Sexteto Sinistro, esse ator que aparece é o Jack Huston. Ele interpreta o Flint Marko. Exatamente, cara. Esse cara é o Homem-Areia. Mas será que ele é igual ao Homem-Aranha dos quadrinhos? Ó, eu acho que não. Provavelmente os poderes dele vão ter um pouquinho de terror corporal, eu acho, né? Eu falo isso porque a primeira cena ele tem um pouquinho de areia no rosto. Mas lá na frente ele aparece fugindo do aranha. E nessa cena parece que a pele do corpo inteiro dele tá coberta de areia. E o mais legal, cara, é que tudo isso pode estar ligado com a origem do aranha. Eu vou explicar melhor. Na entrevista da Square, foi revelado que a história da série gira em torno do criminoso Silvermane, que é interpretado pelo Brendan Gleeson. Bom, esse criminoso ele tá sofrendo um monte de atentados contra a vida dele. Inclusive a próxima cena mostra a casa dele sendo queimada. Aí daí que tem um chefe do crime sendo ameaçado? Bom, parece que esses ataques fazem parte de algo muito pior. E aí que o Ben Reilly entra como detetive. No meio da investigação, ele descobre que o cara que colocou fogo na casa do Silvermane é capaz de criar fogo com as próprias mãos. O cara tem poderes. E provavelmente a fonte do poder dele e do Homem-Areia pode ter alguma ligação com os poderes do Aranha.
Por isso que o passado dele volta pra atormentar ele. Não é só um caso isolado, sabe? Tem ligação com ele. Tem muita gente falando que esse cara do fogo aí pode ser uma adaptação do vilão Magma. Mas por enquanto, né, isso é só rumor, não dá pra afirmar. E galera, uma coisa que me deixou com uma pulga atrás da orelha é que ano passado saiu um rumor de um personagem que estaria na série chamado Edward Addison. E segundo o rumor, ele seria capaz de controlar o fogo. Nesse trailer novo que saiu, tem uma cena do pé de um cara que provavelmente tá morto e que tem uma placa de identificação escrita Addison James. Provavelmente o nome dele é James Addison. Será que eles são parentes? Será que o cara do fogo se chama Edward Addison e ele coloca fogo na casa do Silverman pra se vingar da morte de algum parente chamado James Addison? Ou será que o cara do fogo morreu e o nome dele é James Addison ao invés de Edward? Bom, tá aí o mistério. Quem tá mexendo no corpo dele é o Rob, que deve estar junto com o Ben investigando o caso. Bom, depois do cara de fogo, tem mais alguns caras estranhos. Tem um cara que parece uma versão do Aranha Humana. Existe uma chance deles terem tentado replicar o experimento ou os poderes do Ben através do sangue dele. E até dá certo. Algumas pessoas podem ter sofrido mutações. Isso explicaria a aparência assustadora daquele bicho. Só que tem a possibilidade dessa criatura híbrida ser coisa da cabeça do Ben Reilly. Porque nos quadrinhos, cara, o Deus Aranha que aparece pro Homem-Aranha no ar é uma criatura híbrida. Ele parece uma aranha, mas tem partes humanas nele. Pode ser que a série tente adaptar essa criatura de alguma forma. Não precisa ser um deus, claro, mas pô, pode ser uma visão distorcida do próprio Aranha dentro da cabeça do Ben. O outro super que aparece é um cara com poderes de eletricidade. Claro que o primeiro vilão que vem na mente da gente é o Electro, né? Galera, só pra vocês terem uma noção, o Electro do universo no ar dos quadrinhos não tem nada a ver com o Electro do universo meio-meio. Ele era um cara que usava equipamentos para disparar rajadas elétricas, mas ele acabou ficando próximo de um artefato ancestral chamado Cristal Nkran. Exatamente assim, né? De uma deusa chamada Inanna. E aí ele se transformou numa criatura gigante deformada. Talvez a série use essa ideia para criar uma versão deformada do Electro. Eu acho que a série vai usar um pouquinho de terror corporal. Falei pra vocês. Ah, Pedro, mas você não falou do Sexteto Sinistro. Na verdade, muita gente tá falando que o filme vai ter uma versão do Sexteto Sinistro. Eu não acho que vai existir uma equipe, ok? Pra mim tá com cara que esses caras com poderes aí são vítimas de algum experimento ou capangas aleatórias. Tudo leva a crer que o Flynn Marco é algum tipo de guarda-costa ali do Silverman, né? Tanto que na entrevista eles falam que o Ben vai sair na mão com ele. Então eu não acho que essa galera vai virar uma equipe do nada. Eles estão mais pra peças ali do quebra-cabeça desse mistério envolvendo o Ben Reilly. Cara, vou falar pra vocês, galera, eu curti tudo nesse trailer. Não é exagero, o trailer tá bom demais. A única coisa que me deixou assim confuso foi o lema da série. Sem grandes poderes, não há responsabilidade. Será que esse lance de aranha é coisa da cabeça dele? Ou será que ele no presente perdeu os poderes? Pô, se for isso, é sacanagem, na boa, de verdade. Tomara que essa frase seja sobre o cenário da série e que esse grandes poderes sejam algo político, social, e não literalmente superpoderes. De qualquer forma, pô, Nicolas Cage tá mandando bem demais no personagem. Essa série pode ser um novo caminho pra Sony explorar novas variantes do Homem-Aranha. Imagina, cara, se a Prime Video lança um filme solo de alguma versão do Homem-Aranha. A gente vendo, cara, é cara do Prime Video fazer uma parada meio, sabe, Jack Reacher, sabe? Eu só sei de uma coisa, galera. 2026 é o ano do nerd. Então, ó, toca aqui, se inscreve no canal com o sininho, porque muita coisa vai acontecer. Você não vai ficar perdido na hora que entrar num streaming lá. O que eu vou assistir? Vou te dar dica de série bacana, de filme legal, pra você ir no cinema acertando certinho o que assistir. Você não quer ficar de fora? Então se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto pra caramba, galera. Até a próxima. Fui! Uhul!